Sou o Fernando Cavalcante, vice-presidente do Nelson Williams e Advogados. E hoje estou aqui para falarmos sobre a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais, mais conhecido como Sistema S, sobre os 20 salários vigentes no país. E no último dia 13 de março ocorreu a retomada do julgamento do tema no STJ. Julgamento extremamente conturbado, com muitas idas e vindas, com pedido de vista de ministro, sugestão de modulação de efeitos da possível decisão, tudo isso desde 25 de outubro do ano passado, quando ocorreu o início do julgamento desse tema tão importante no mundo tributário. Para falar sobre esse tema, convidei dois sócios especialistas em direito tributário. A nossa querida doutora Vilmara Lourenço, advogada especialista em direito tributário pela Faculdade Damásio de Oliveira, mestre em direito público com ênfase em tributário pela Faculdade FUMEC, palestrante e autora de diversas publicações jurídicas no âmbito tributário e terceiro setor. Além disso, ela é membro da Comissão de Direito Tributário da OAB, subseção de Contagem Minas Gerais e membro convidada da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, subseção de Campinas. Do outro lado, Dr. Fábio Maschio, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, com pós-graduação em Direito Processual Contemporâneo pela PUC Paraná. Graduado também em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná. Obrigado, Fernando, por essa importante oportunidade de conversarmos sobre a limitação das contribuições de terceiros em 20 salários mínimos. As contribuições ao Sistema S são contribuições instituídas em prol das categorias econômicos e profissionais. É obrigatória por parte das empresas, tem um caráter assistencial. Ao todo, o Sistema S é formado por 9 instituições, dentre as quais se destacam SESI, SENAI, SESC e SENAC, que até foi pauta desse julgamento. A Lei 6.950/81 trazia um limitador, que valia tanto para a cota patronal quanto para a cota de terceiros. Esse limitador era de 20 vezes o maior salário mínimo vigente. Sempre que ultrapassasse esse limite, a empresa não precisava recolher nenhum valor adicional. Veio o decreto 2.318/86 e retirou esse limitador, mas o fez de uma forma muito específica. No artigo 4º, por redação expressa, previu a retirada para contribuição da empresa para a Previdência Social. Nada mencionou com relação às contribuições de terceiros, que são uma modalidade diversa, uma contribuição parafiscal. Lastreado na própria redação do decreto-lei e também numa jurisprudência uníssona nos tribunais regionais federais e do STJ, primeira e segunda turma. Na primeira turma existia decisões colegiadas, na segunda turma diversas decisões monocráticas. Os contribuintes, de forma geral, buscaram a recuperação desse crédito. O STJ, então, elencou um recurso a título de representativo da controvérsia, constituindo o tema 1079 do STJ, que teve seu julgamento ontem. Vilmara, você quer comentar um pouquinho sobre esse julgamento? Julgamento daqueles, doutor? Nós acompanhamos aí desde o dia 25 de outubro, quando iniciou, e desde lá para cá, várias reviravoltas em relação ao tema. Até a questão da modulação dos efeitos dessa decisão pela ministra Regina Helena Costa, quando ela propôs, criou um burburinho gigantesco, tributariamente falando, porque foi algo inédito. Muito importante a gente ressaltar que houve modulação ontem, no dia 13. Não foi a sexta-feira 13, mas foi daquele jeito, a quarta-feira em que foi ferrenho o debate, a discussão, e por maioria, 3-2, decidiram por bem modular. O que foi isso, a modulação? Quem tinha ação antes do início do julgamento, decisão favorável, notadamente, ou que havia feito pedido administrativo, também anterior a essa data, 25 de outubro, em relação ao início desse julgamento, poderiam, então, estar abarcados por essa modulação, que é simplesmente fazer jus ao que havia sido decidido anteriormente, porque, como o doutor bem ponderou, era uníssona a decisão
ao posicionamento do STJ, isso desde 2008, depois em 2020, que foi o boom dessa tese, né? E culminou aí em várias decisões judiciais favoráveis em consonância com o STJ sobre o tema. E dentro disso, a modulação dos efeitos para aqueles contribuintes que haviam decisões judiciais favoráveis ou que apostaram e fizeram também os seus pedidos de compensação do direito creditório dos últimos 5 anos, né, pelo prazo de 60 meses aí de forma administrativa. Então, nós também do escritório, né, sempre à frente das questões tributárias, doutor aí como meu par no direito tributário, sempre acompanhando as nuances dessa grande tese que a reviravolta do STJ em se opor ao que já havia decidido em jurisprudência dominante, mas manteve uma coerência, né, e uma segurança jurídica para aqueles contribuintes que já haviam tido o pleito deferido sobre a limitação da base de cálculo das contribuições para fiscais sobre 20 salários mínimos vigentes e não o cálculo e o recolhimento pela folha de pagamento. Então isso para nós do escritório, né, para os nossos clientes, foi uma grande vitória, eu vejo dessa forma, e continuamos assim. Por quê? Com as decisões, né, que nós temos favoráveis e até as questões administrativas de quem tomou esse crédito, quem fez jus a esse crédito, esses nossos clientes estão seguros, estão abarcados pela modulação, pelo menos até aí a publicação do acórdão, né, em relação ao que foi decidido ontem pelo STJ. Então estamos seguros estrategicamente, como nós gostamos de trabalhar no escritório sempre à frente, digo e repito, temos aí essa oportunidade de ouro para os clientes e possíveis clientes, aí, os contribuintes que estão desguarnecidos aí em relação a essa modulação que veio. Para nós uma alegria, uma satisfação em reiterar que o escritório sempre à frente aí das oportunidades tributárias para garantir o direito dos nossos clientes. É isso. Sem dúvida. A questão da modulação é de extrema relevância, é bastante favorável para os contribuintes. A própria ministra relatora Regina Helena Costa mencionou cerca de 22 decisões a nível de STJ favoráveis, 2 colegiadas, as demais monocráticas, mas que formou uma corrente bastante robusta, que se aplica desde 2008. Né? Com certeza. E ela falou ontem, né? Ao ler o posicionamento dela sobre a modulação, ela falou, aqui a gente não está falando de jurisprudência dominante, aqui a gente está falando de uma jurisprudência uníssona, né, em relação ao posicionamento, ou seja, é totalmente favorável naquela oportunidade ao que havia sido decidido em relação à Lei 6.950 de 81, lá notadamente o artigo 4º, parágrafo único, que está vigente, né? O decreto de 83 era essa a discussão, como o doutor bem ponderou aí tecnicamente no início da nossa conversa, se revogou ou não a norma. E ao que tudo indica aí, os contribuintes que acreditaram, confiaram e tiveram, né, essa estratégia de utilizar essa possibilidade, tiveram esse grande êxito. Notadamente, um rombo aos cofres públicos, digo cofres públicos porque quem vai pagar a conta do Sistema S? Que são associações sem fins lucrativos, né? Entidades sem fins lucrativos. Então, seria o governo, seria a União. Então, isso cria um impasse ali, porque afinal de contas, sair do bolso do contribuinte hoje, vou ter mais esse rombo, mais essa conta para pagar. Então, dentro dessas nuances aí, o STJ tem que ter voltado atrás desse entendimento, desse posicionamento, que já era dominante em relação ao tema, né, em prol dos contribuintes. Pelo menos a modulação nos trouxe um conforto e uma segurança jurídica em relação aos procedimentos que nós já fazíamos, que nós já havíamos com os nossos clientes aí nos posicionado de forma estratégica. É isso. É uma grande vitória e quem quiser saber mais, né, doutor, é só entrar em contato conosco, que ainda assim nós temos oportunidades aí, pelo menos até a publicação do acórdão, para fazer valer o direito do contribuinte desse período que nós temos, tanto em demandas coletivas, né, que nós patrocinamos, que nós temos parceria, tanto também nas questões estratégicas administrativas, para ver como vai ser daqui para frente. A gente sempre tem a luz no fim do túnel e agora não seria diferente. Estou muito feliz com essa decisão, eu acredito que o doutor, como meu par aí também. Sem dúvida, estamos bem preparados para atender nossos clientes quanto a essa questão, né?
e vamos em frente buscando novas oportunidades para trazer bons ganhos financeiros e tributários. Contem conosco. É verdade. E ao final de tudo é aquela máxima. O direito ele não socorre a quem adormece. Então o pessoal aí tem que movimentar para que tenha efetivamente aí um retorno ainda possível dentro dos aspectos tributários que foi decidido aí pelo tema 1079. Muito obrigada mais uma vez, Fernando, pela oportunidade, a disponibilidade aqui de oferecer os nossos serviços de uma forma segura, como sempre, pautado na ética, transparência e responsabilidade com os nossos clientes. E esse bate-papo só reafirma que o escritório, mais uma vez, está à frente das questões tributárias tão importantes que permeiam aí a nossa legislação e, notadamente, o nosso país. Muito obrigada. Em nosso próximo encontro, estaremos falando sobre a medida provisória número 1202 de dezembro de 2023, que alterou as regras do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o famoso PERSE, instituído em 2021 pelo governo Bolsonaro, para aquelas empresas, principalmente que sofreram severamente com os impactos da pandemia e seus desdobramentos. No dia 12 de março de 2024, após muito diálogo entre o governo federal e o Ministério da Fazenda, a extinção do programa teve uma grande reviravolta. O nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou atrás na ideia de extinguir o referido programa. Seria em abril de 2024, mediante a medida provisória se convertida em lei, e atendeu o pedido do segmento de mantê-lo até 2027. Ficou acertado entre Haddad e os líderes partidários da Câmara dos Deputados que o governo vai enviar uma proposta de reformulação do PERSE com 3 pontos fundamentais: a redução gradual da renúncia fiscal, teto de faturamento para empresas beneficiadas e a extinção da regalia para companhias internacionais e superavitárias. Você é nosso convidado. Estaremos aqui na próxima semana com o Dr. Fábio Masco e com a doutora Vilmara. Nos acompanhe.